Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Estamos de volta em mais um vídeo para você, conforme havíamos prometido para você. Vamos falar um pouco sobre a queima da Amazônia aí. Algo importante. A queima da Amazônia irá coincidir com o pico da doença. Literalmente. Então, don't go away, stick around. Você que está aí pela primeira vez, permaneça aí para que você possa um pouco se conscientizar da grande preocupação que nós temos daqui para frente. Ou seja, vamos lá então. Bom, entre agosto de 2018 e 2019, o desmatamento na Amazônia cresceu mais de 35%, de acordo com o INPE. Além da perda da mais importante bioma do planeta, o desmatamento na região pode ter efeito preocupante para o Brasil. Ou seja, essa comparação feita durante 2018 a 2019 e 2020 é o maior desmatamento da história da Amazônia durante 15 anos, diga-se de passagem. Quem são os antagonistas que estão por detrás? O ano passado escrevi 2 artigos no International Pulse Research falando das pessoas que estão por detrás. E várias empresas, entre outras, Blackstone do Mr. Schwarzman, o cara que injetou milhões e milhões de dólares na campanha de Donald Trump, e o Mr. McConnell, que é o líder do Senado hoje aqui nos Estados Unidos, que está barrando o segundo cheque de estímulos para a população que perdeu emprego aqui mediante a crise da centralidade do capitalismo. Então você que está aí do outro lado, não é à toa que Jair Bolsonaro colocou o exército para trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, entre a rodovia BR-116, diga-se de passagem, do Pará até a Amazônia, para poder fazer esse desmatamento. O mais interessante disso, conforme eu havia falado para vocês anteriormente, é que é preocupante o desmatamento, principalmente na região, para o Brasil que luta contra o número crescente das vítimas da doença. Por que eu estou falando isso? Então, conforme os especialistas, as queimadas poderão coincidir, presta atenção, com a pandemia. Ou seja, o que nós podemos tirar disso? É um período crítico, onde o período de queimada pode coincidir com o mesmo valor possível, ou seja, com a mesma densidade da doença. Por quê? Vai se gerar, através dessa queima aí, diga-se de passagem, há um comprometimento respiratório na atmosfera. Então, a gente sabe que vários estudos demonstram que a qualidade do ar é variável e interfere nas estatísticas de internações por casos respiratórios. Então, essa doença se agrava exatamente por essa via, diga-se de passagem. E você que está do outro lado, você tem que tomar cuidado. Então, o sistema respiratório das pessoas está sendo evaluado desse mesmo potencial, diga-se de passagem. Então você tem aí uma tragédia anunciada. Um presidente que queria no mínimo 30 mil brasileiros mortos, nós já passamos de 45 mil pessoas que partiram, que estão sofrendo aí, principalmente os que ficaram, mediante tudo isso, esse descomprometimento de um desgoverno baseado no proto-fascismo. Então a gente estava aí fazendo uma análise do que está anunciado através dessa tragédia. A gente sabe que essas queimadas, a parte fundamental, não só do desmatamento, mas das queimadas, começa no final de julho a agosto, onde, pelo incrível que pareça, pela coincidência dos fatos, ou seja, pelas vias de fato, vai coincidir com o pico da doença. Então a gente estava fazendo um cálculo aí do Instituto Socioambiental ISA, que atua há mais de 15 anos na Amazônia, com manejo de recursos naturais e pelo incrível que pareça, depois dos relatórios, o aumento da mata derrubada significa na prática mais combustíveis para as queimadas e mais fumaça tóxica na atmosfera. Então
as temporadas de queima da Amazônia pode agravar não somente a biodiversidade, o bioma da Amazônia, principalmente, e os problemas respiratórios que causa essa doença. Então, é um caldeirão pronto para ser incendiado num período de pandemia. Tem muita biomassa a ser queimada e por isso é muito importante que os órgãos governamentais, especialistas nessas áreas estejam realmente atentos. Ou seja, os órgãos de saúde precisam trabalhar de forma articulada com órgãos de fiscalização. Diga-se de passagem, não é bem isso que eles querem. Eles não estão nem aí, eles estão atrás do seu interesse próprio, do poderio, principalmente do monopólio de ter essas riquezas da Amazônia. Então, a política do governo Bolsonaro, entretanto, não tem apontado grande preocupação, primeiro, com a saúde pública e nem a preservação do meio ambiente, que eles acham que é uma narrativa. Então, eles criaram essa ideologia de que tudo é assim, a terra plana, a Amazônia não é um pulmão, enfim, a gente não vai entrar em detalhe. Então, a política de devastação dos órgãos públicos com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, e dos recursos naturais renováveis, que é o IBAMA, que está aí sendo desmontado, tem como defendido as práticas das vidas das matas, e principalmente as populações indígenas que estão sofrendo literalmente aí, dia após dia, assassinato, desaparecimento, enfim. Historicamente, estão aí e preserva esse sofrimento, principalmente do desmatamento. Então, a gente tem aí 300 anos, né, à margem do Rio Purus, uma região chamada de a última fronteira por serem terras com acesso apenas a vista aérea e fluvial, uma área que foi totalmente destruída e o avanço é gigantesco. Só semana passada nós tivemos um grupo de indígenas que foram para lá e conseguiram filmar algumas partes e trouxeram informações, diga-se de passagem, principalmente para as pessoas que trabalham na mídia. Ou seja, é triste a situação, diga-se de passagem, a queima do ano passado, ou seja, aquela que foi a maior, pode ser triplicada esse ano, justamente porque já tem novas áreas e pode ter mais fumaça, e essas fumaças podem se espalhar na atmosfera e pode trazer a coincidência, né, de coincidir com o pico da doença. Então tá dado o recado para você que está acompanhando a gente pela internet. Eu falei que ia providenciar essas informações e o mais importante disso tudo é referente à fiscalização. Mesmo com fiscalização por meio de satélite, o Ministério Público Federal já montou vários desmatadores da Amazônia em cerca de 3,5 bilhões e a gente vê que não tem resultado. Então, só fica nessa narrativa e a gente sabe que eles estão tentando suprir a necessidade daqueles que estão entregando nossos setores estratégicos, pelo incrível que pareça. Então, só para a gente finalizar, tudo isso que está acontecendo e tudo isso que aconteceu e tudo que virá daqui para frente, se nós nos conscientizarmos que nós vivemos num país onde é da gente e a gente não dá a mínima atenção, então daqui para frente as coisas só irão piorar. A gente está vendo a situação em todos os aspectos. Um governo que governa mediante a crise prolongada, mediante ao caos, com protecionismo e política de austeridade, com presidencialismo de coalizão. E muitas das vezes uma guerra de classe, onde ele dá as costas para a nação. E pelo incrível que pareça, você que está aí do outro lado, você tem que prestar atenção. Milhares ainda vão morrer. E essa é uma advertência que a gente faz.
período de queima da Amazônia irá coincidir com o pico da pandemia. Eu tive que falar para que você possa realmente entender. Nós usamos o meio de comunicação, a plataforma de YouTube, realmente para que a gente possa trazer a mensagem para você que está aí do outro lado, que muitas das vezes não tem acesso às informações. Nós temos 40% de internet ativa no Brasil, mas muita gente não consegue ter esse acesso. Do jeito que a situação tá, não tem gente que tem como ter nem internet dentro de casa. Muitos vivem na rabeira do Wi-Fi. Mas é importante a gente se conscientizar, principalmente os jovens. Ultimamente estou falando muito sobre isso. A gente não pode pegar o gancho de fora e as brechas que estão acontecendo fora para que a gente possa transferir a situação numa moda, no modismo, como Black Lives Matter, ou porque está acontecendo essas coisas fora. Vocês podem ver que hoje, parece que ontem, mais um jovem negro foi morto em São Paulo. Então está na hora do povo realmente se conscientizar. Se nós não fizermos nada, nós não podemos legitimar a lei. A lei existe, mas ela não é cumprida. Se a gente não conseguir ainda entender esse espaço democrático que a própria Constituição coloca, baseado aos seus ombros da desobediência civil, você jamais vai poder fazer algo diferente num país. Vocês viram o que aconteceu hoje aí com nem Sarah Winter, é um nome em fantasia. Foi presa pela Polícia Federal porque perdeu a identidade, como eu falei para vocês. São pessoas que deixaram ser influenciadas, são pessoas que não têm uma consciência formada, uma opinião formada, não têm a consciência política, como o Lobão, Frota, essa Cambalando, Santos, todo mundo que está aí, que caminham baseado no modismo. É que nem o Luciano Huck, o cara que mais copia da Rede Globo. Então chega uma hora que essas pessoas não conseguem sair disso. Então eles querem ir para os extremos. A política dá oportunidade para as pessoas fazerem isso. E se não fosse isso, essa câmera, esse veículo, muitos não estariam hoje no poder. Aí, ó, o Luiz Miranda roubou um monte de gente, até o FBI prender ele, perdeu o green card aqui na Flórida, é deputado federal pelo DEM aí, ó, no Rio de Janeiro. Sumiu, tá calado. Então é isso, gente, que nós precisamos entender. Até quando? Então, esse poder instituinte ele tem que voltar, coisa que nós nunca tivemos. Se você não jogar uma pedra na janela porque você acha que isso é terrorismo, o que a Sarah Winter fez, pelo incrível que pareça, vamos me chamar de louco, ela desafiou, e é isso que nós temos que ter. Não estou defendendo ela, eu sei que ela não tem. Ela perdeu sua identidade, sua origem. Está perdida aí. Porque a gente sabe que quando ela voltar daqui 5 dias, ela vai vender sua imagem para a política. Isso é tudo uma estratégia de jogada. Não é à toa que o Roger Stone foi preso aqui pelo FBI. O Alex Jones também teve o canal fechado no YouTube e foi preso. Lembra do InfoWars? E o trouxa do Alan dos Santos veio aqui babar ovo, o cara olhou assim, ei, what the hell is going on? O que você quer aqui? É um cara que não sabe nem fazer fake news. Tá aí por detrás da mordaça, diga-se de passagem. Livre, solto e leve. E recebendo dinheiro da população que sofre para poder vender gato por leve através dessa mídia que não tem nada para contribuir com o Brasil. Então presta atenção nas coisas que a gente fala aqui, muitas das vezes. A gente não está aqui para vender a imagem, nós não somos youtuber, nós usamos a plataforma, como eu falei hoje pela manhã e à tarde. É uma forma da gente realmente entender. Ela desafiou o STF, enfim, o Congresso. Ela teve a audácia de fazer algo. Vocês poderiam, de repente, podem estar entendendo de outra forma. Mas o que eu quero mostrar é que houve uma desobediência civil em todos os aspectos. É coisa que atrapalha a gente. A polícia mata. E só o ano passado matou 60 mil. E tá todo mundo com a mordaça na boca.
A gente não pode ficar esperando os movimentos que saem daqui para ir para o Brasil, para transformar a oportunidade numa moda, no modismo. Pelo contrário, nós temos que perpetuar, nós temos que seguir em frente. Por que que os movimentos relaxaram? Muitos, diga-se de passagem. Porque também se deixaram levar por contradições. Deixaram se levar onde esqueceram da identidade. É uma autocrítica, gente. Onde estão as instituições? O sindicato, novamente, a esquerda nacional derreteu, morreu. Ela não consegue fazer um ditado, não tem uma gramática para poder enfrentar. Repito novamente, Gleif Hoffmann estava lá com a torcida do Corinthians. A ideia é vender imagem. A ideia é vender imagem, gente. Fazer um proselitismo, o marketing, o merchandise da sua imagem. O meu compromisso define o meu caráter. É isso que você tem que ter. Esse poder instituinte, ele tem que voltar. Nunca nós estivemos na mão. Ele tem que voltar para que a gente possa realmente mudar a história. E muita da gente, as pessoas não entendem. Acha que um impeachment vai melhorar. Pelo contrário, vai piorar a situação do país. Nós temos que derrubar a burguesia. O sistema, Congresso, FTF, os três poderes, diga-se de passagem, e principalmente a mídia, o sistema financeiro e o da dívida. Na hora que você mexer com a onça, com a vara curta, que é o sistema financeiro, que quando você bloqueia ativos dessas pessoas, o bicho pega. Então, pense nisso. Nós estamos vivendo uma situação extremamente devastadora. O período da queima da Amazônia irá coincidir com o pico da pandemia. Nós temos vários fatores. Eu deixei aqui no ar várias hipóteses para que você realmente possa se conscientizar de tudo isso que está acontecendo. Conversando com alguns amigos, alguns falam, de repente é um ponto inicial de algo que virá pela frente. Mas, gente, a gente não pode ir para a rua para dizer que fomos para a rua. Ir para a rua é uma coisa, estar na rua é outra coisa. É a mesma coisa, a política é para todos, mas você é para a política. É isso que você tem que entender. É isso que nós temos que entender. Nós não podemos admitir que um policial mate uma pessoa só por causa da segregação em aspectos irrelevantes. Por que disso? Então a gente tem que entender que essa desobediência social, civil, não existe no Brasil. Eu não estou querendo falar daqui, mas aqui depois da quebra do pacto social do governo com a sociedade, o povo tem como bater de frente e exigir realmente. É isso que falta. É isso que atrapalha nós, essa passividade fraternal. Se eu estivesse sendo assaltado na rua, todo mundo fica olhando e ninguém faz absolutamente nada. Até quando, gente? Até quando? É por isso que muita gente sai do canal, muita gente me critica, muita gente não aceita, porque a gente só quer ouvir aquilo que vai satisfazer. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Robert for International Pulse Research, se prepara. Olha o pico aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.